Sejam bem-vindos a mais um episódio de Cravo e Crimes, mais um podcast sobre True Crime, por que não? Sejam bem-vindos de volta, é sempre um prazer estar aqui com vocês, espero que vocês tenham descansado e que essa semana tenha sido ótima para vocês. E agora a gente vai sentar um pouquinho e ouvir um pouquinho sobre True Crime. Sobre o episódio de hoje, eu queria dizer algumas coisinhas. Eu não sei se vocês vão conhecer esse caso, foi um caso que estourou bastante nos Estados Unidos e na China, e eu não vi nenhum outro podcast ou outra pessoa cobrindo esse caso. Então eu achei bem interessante eu trazer para vocês, porque é uma história assim que tem uma reviravolta e que tem um pouquinho de tudo que a gente já conversou aqui no podcast. Então eu achei bem legal assim e trazer um pouquinho da essência, que é trazer para vocês casos que não são tão conhecidos e que tem uma história tão trágica quanto os outros que a gente conhece, que são aqueles casos que são mais conhecidos e que têm uma atenção maior da mídia. Sem eu querer dar muito spoiler, vamos então ao episódio de hoje. Antes de começar o episódio, eu gostaria de deixar aqui alguns avisos. Iremos abordar o tema relacionamento tóxico e assassinato. Então, se você não se sentir confortável com esse tipo de conteúdo, eu peço que você não escute esse episódio. Você tem muito mais outros episódios aqui no podcast que você pode ouvir, mas se esse não for para você, não tem problema. O episódio de hoje é sobre Xiao Tong. Xiao Tong nasceu no mês de novembro de 1994 em uma cidade costeira chinesa chamada Dalian. Em um site, Xiao é descrita como uma menina linda que tocava piano, amava artes e sonhou um dia até mesmo se tornar uma escultora, mas seu maior sonho era se tornar uma bióloga. Mas a família diz que ela poderia fazer o que ela quisesse, que ela provavelmente seria bem-sucedida. Ela era filha única de uma família típica de classe média chinesa. O pai era um funcionário público que trabalhava com fiscalização de alimentos, enquanto sua mãe era uma dona de casa. No ensino médio de Xiao, que frequentava, era conhecido por produzir gênios que tiravam as melhores notas para entrar na universidade. Então nós já podemos ver aqui que estamos lidando com uma pessoa que é muito inteligente. Enquanto o namorado de Xiao foi muito bem nessa competição de notas, que permitia que eles tivessem um acesso para se inscrever em uma universidade sem precisar fazer uma prova, Xiao não tinha conseguido uma pontuação boa nessa competição. Infelizmente, ela teve que escolher por ela mesma e pelos fins, fazer provas e até pagar por esses vestibulares sozinha. Ela contou para sua mãe que ela queria estudar nos Estados Unidos, então. E foi uma coisa que foi possível porque os pais dela tinham juntado muito dinheiro para sua educação, cerca de $100 mil. Os pais dela economizaram e guardaram as economias de uma vida inteira para poder dar uma boa educação para sua filha. Eles ficaram muito animados em mandar a filha para os Estados Unidos para fazer faculdade, e Xiao esperava um dia que ela poderia retribuir todo o esforço de seus pais, o que mostra aqui como Xiao era uma menina muito dedicada e que amava muito seus pais. Em julho de 2011, Xiao foi para Beijing, sozinha estudar inglês para que ela pudesse passar no exame de língua estrangeira para poder ir aos Estados Unidos estudar. E foi lá que ela conheceu Li Xiangnan, um menino que era 3 anos mais velho que ela e que vai desempenhar um papel muito importante no nosso caso de hoje. A mãe de Xiao fala que ele desenvolveu um crush por sua filha, o que não era uma coisa incomum. Muitos jovens meninos mostravam um interesse muito grande nela. A mãe de Xiao diz que ela o conheceu uma vez e ela se lembra dele como um menino bem tímido. Mesmo que ele parecia ser de uma boa família com dinheiro, os pais de Xiao não acharam que ele era um rapaz certo para namorar sua filha. Então Xiao, em setembro de 2012, conseguiu entrar na Universidade Estadual de Iowa para estudar engenharia química. Mesmo não sendo uma das suas matérias favoritas, ela se saiu muito bem na prova e durante a sua vida acadêmica ela sempre se saiu muito bem. E foi um curso que seu pai ficou muito feliz, pois não havia muitas mulheres no ramo e ele ficou muito orgulhoso de sua filha. Ela estudou bastante, ensinou chinês para seus amigos americanos e dançou tudo o que ela tinha que dançar nas festas. Xiao acabou sempre saindo muito bem nas aulas e ela foi considerada a primeira da turma. É descrito que ela amava aqueles cubos mágicos
e que ela conseguia completar um cubo, todas as 6 partes, em menos de 1 minuto. O que eu já acho incrível, porque eu não consigo completar nenhuma parte, mas enfim. Superando os amigos que tinham ensinado para ela como fazer um cubo. Mas algumas pessoas começaram a perceber uma mudança de comportamento de Xiao. E muitos amigos e familiares começaram a perceber isso. 1 minuto ela estava bem comunicativa e do nada ela ficava quieta. E essa mudança de comportamento tem um motivo e nome. Um dos primos de Xiao notou essa mudança em seu comportamento quando ela foi passar as férias de verão. Esse primo disse que ela não estava tão alegre como antes. Ela se tornou, de alguma forma, mais introvertida. Enquanto isso, aquele que falamos agora há pouco, Li, para ficar mais fácil, já que os nomes dele são bem difíceis e eu não sei falar chinês, enfim, o Li também conseguiu uma bolsa de estudos nos Estados Unidos para o Instituto de Tecnologia de Rochester e ele pediu transferência para a Universidade Estadual de Iowa. Muitos falam que ele foi para essa universidade para ir atrás de Xiao. Ele não conseguiu aguentar ficar longe de Xiao, então ele decidiu se mudar, mesmo que o relacionamento deles não fosse uma coisa muito oficial. É descrito que era uma coisa mais casual, na verdade era o que Xiao achava do relacionamento dos dois, e não o que Li achava. Li achava que ele era namorado dela. E com a vinda de Li para a universidade que Xiao estava estudando, os dois começaram a conversar mais. E de acordo com os amigos dela, Li acreditava que ele era o namorado dela, mesmo que ela saísse com outras pessoas ao mesmo tempo. Li foi permanecendo na vida dela até que ele realmente se tornou o namorado de Xiao. Só que digamos que a amiga e colega de quarto de Xiao não gostava muito de Li. Ele se mudou para o dormitório das meninas no verão de 2013 e a amiga de Xiao disse que ele nunca pediu permissão para morar lá, e que ele apenas foi e que ele nunca ajudava a limpar o apartamento. É descrito pelas amigas que elas queriam expulsar e tentaram expulsar ele do apartamento, mas que ele simplesmente se recusou a sair. É descrito que Li não gostava que Xiao saísse muito. Ele tinha aquele comportamento típico possessivo em relação a ela. Na verdade, ele não gostava que Xiao ficasse longe dele. Ele sempre queria que ela ficasse por perto, saber onde ela estava e com quem ela estava o tempo inteiro. Xiao estava cansada do comportamento possessivo, sendo que para ela, eles nem namorados eram e eles estavam apenas tendo uma coisa casual. Mesmo não gostando do comportamento de Li, ela acabou ficando com ele mesmo assim. E se passaram 2 anos nesse relacionamento tóxico. Nós já conversamos diversas vezes como um relacionamento pode ser tóxico. Um relacionamento tóxico é caracterizado pela falta de apoio mútuo, pela competição, desrespeito e muitas vezes pelo conflito. Elimina a sua autoestima, faz você se sentir triste e enche você de culpa. Também passa a fazer com que o outro se sinta fragilizado em momentos difíceis, gerando insegurança e dependência por meio de um controle. Ele pode envolver múltiplas formas de violência física, psicológica, emocional, financeira, sexual e entre outras. A relação tóxica são profundamente desgastantes e prejudiciais à saúde emocional das pessoas envolvidas, tanto em um relacionamento com sinais mais explícitos, quanto aqueles que apresentam características mais sutis que devem ser reconhecidas também. Entre os sinais que indicam que um relacionamento tóxico está acontecendo, destaca-se a falta de apoio, a comunicação tóxica, ansiedade, medo, além de ciúmes, controle, ameaças, críticas disfarçadas de elogios e outros. O relacionamento tóxico pode ser disfarçado em vários sentidos, principalmente no começo do relacionamento, onde tudo parece ser mil maravilhas. Nós temos que tomar cuidado para não deixar que os sinais alertas passem despercebidos. A consultora especialista em sexualidade, Roberta Pavon, conta que as relações abusivas podem estar afetando muito o psicológico e, consequentemente, manifestar sensações ruins no corpo, como ansiedade, depressão, baixa autoestima, sentimento de culpa, vergonha, medo e raiva. No físico, as sensações comuns são insônia, dores de cabeça, pesadelo, irritabilidade, falta de concentração, falta de apetite, entre várias outras. Se você se identifica com algum desses sinais, é importante entender o que está acontecendo e abrir um diálogo com o seu parceiro ou parceira, dizer que está se sentindo e persistir que deve haver mudanças na atitude.
Se nada mudar, busque ajuda, converse com as pessoas que você confia. Hoje, existem recursos disponíveis para ajudar a enfrentar esse tipo de situação. Nunca hesite em pedir ajuda para sair de um relacionamento abusivo. A relação com uma pessoa tóxica deve ser reconhecida e desestimulada, para que estabeleça o respeito e o bem-estar mútuo. Se a relação se torna difícil ou impossível de manter, não hesite em se afastar da pessoa para proteger sua saúde mental e emocional. Por isso, não precisa haver violência física. Lembrando mais uma vez, não precisa existir violência física, pois pode ocorrer também abuso psicológico, sexual, patrimonial ou abuso moral. Esses modos de agir são os menos visíveis e óbvios do que um tapa ou um soco. Por isso, é comum que as pessoas fiquem em dúvida se elas estão vivendo algo abusivo ou não. Os abusadores seguem um padrão de comportamento universal. O relacionamento começa como todos os outros e depois se alterna entre momentos de tensão, violência e reconciliação. A primeira pesquisadora a identificar esse ciclo foi a psicóloga Lenore Walker e ela foi descrita da seguinte forma: construção de tensões ocorrem o controle do comportamento, isolamento da vítima, ofensas verbais e humilhações, explosão de violência, a agressão física, violência patrimonial, moral, sexual ou violência psicológica e a fase da lua de mel. A pessoa pede perdão, enche o parceiro ou a parceira de promessas de mudança, a reconciliação e reconstrução do vínculo. Normalmente, as pessoas que estão em um relacionamento tóxico ficam sem graça em chamar a atenção do parceiro ou parceira. Muitas vezes, quando sinalizam, acabam ouvindo que tudo não passou de uma brincadeira, o que eu já acho que é uma coisa que me incomoda muito quando a pessoa fala que é uma brincadeira, sendo que a pessoa sabe que aquilo machucou a outra e mesmo assim a pessoa fala que é uma brincadeira. Eu acho isso para mim um alerta tremendo. Os primeiros sinais podem ocorrer e parecer bobos, mas não são. Diminuir uma pessoa com brincadeirinhas, com pequenos gestos que parecem engraçadinhos, já é considerado um alerta vermelho. A brincadeira pode vir acompanhada do controle da comida e de ações, por exemplo, como cessear o direito da pessoa de ir e vir. Para a pessoa que está nesse tipo de relacionamento, ciúmes e controle são vistos como um sinal de amor. Também é preciso observar se o parceiro é sempre agressivo ou se fica mais agressivo quando ele é contrariado. É importante perceber os pequenos sinais e buscar ajuda. Em muitos casos, só no momento da violência aguda que a vítima vai procurar ajuda e às vezes isso pode ser tarde demais. Pessoas próximas também podem vir a intervir, mas nem sempre a vítima pode enxergar que está no relacionamento tóxico. Por vezes, a pessoa acaba minimizando os atos do abusador, dizendo que não foi por mal e justificando o injustificável, dizendo que ele estava nervoso e que ele teve um dia difícil. Muita dessa submissão de não enxergar o abuso vem da dependência emocional que a vítima cria com um parceiro abusador. O abusador xinga, trata mal, bate e depois vem com eu te amo, flores, o lado sedutor e protetor. E como se curar então de um relacionamento tóxico? Não é uma tarefa fácil de se fazer. Na maioria das vezes as pessoas negam a situação e não enxergam quão doentio é insistir em algo que prejudica tanto a saúde emocional, mental e física. O primeiro passo para sair no relacionamento tóxico é aceitar que você está dentro de um. O segundo passo é construir um sistema de apoio, deixando as pessoas se aproximarem e te ajudarem. É fundamental também o investimento no autoconhecimento para conseguir enxergar o que te fez escolher se manter no relacionamento assim. Alguns exercícios que ajudam é desabafar escrevendo, ler livros de autoajuda e o principal, procurar um psicólogo. É muito importante a procura de um psicólogo, mesmo que você ache que você não precisa de um. É sempre muito bom a gente ter o contato com o psicólogo. Eu sou uma pessoa que sou totalmente a favor da gente procurar ajuda, que a gente nunca sabe o que passa na nossa cabeça e o que a gente pode causar na vida dos outros. Então, é uma coisa muito importante e essencial a procura de um psicólogo para ajudar nessas horas. Então, a procura de um psicólogo, principalmente depois de você sair de um relacionamento tóxico, é extremamente essencial.
que já vemos aqui, então, é que Lee é um controlador e um ciumento em relação a Shao. Mesmo que ela acreditasse que eles não estavam em um relacionamento sério, Lee já se portava como o namorado possessivo dela. E nós sabemos o quão difícil é a gente acreditar que estamos vivendo em uma relação tóxica do nosso relacionamento. A gente acha que isso nunca vai acontecer com a gente, mas na hora que a gente se vê, estamos dentro de um e parece que a gente não tem mais saída. Shao sabia que as amigas não gostavam dele, então ela não falava dele para as amigas. O que aqui eu já acho que é mais um sinal vermelho. Porque quando a amiga não gosta do seu namorado é porque alguma coisa tem de errado. Eu já passei por essa situação e geralmente as amigas estão sempre certas, só queria dizer isso. Acho que outra coisa que devemos prestar atenção é quando as pessoas à nossa volta vão falar com você de que você mudou ou como as pessoas não gostam da pessoa com quem você está ficando. Acredito que seja um grande sinal quando que há algo de errado. As amigas de Shao, então, nunca brigaram verbalmente com Lee, mas elas achavam que ele era um babaca. E outra coisa que é também um alerta vermelho é que Shao não falava para os pais sobre o relacionamento com Lee. Ela apenas dizia para os pais que ele sempre estava atrás dela. Lee era de Wenzhou, uma cidade na costa leste da China, e ele fazia negócios na Universidade Estadual de Iowa, e é dito que ele se transferiu para a universidade para ficar mais próximo de Shao. Ele é conhecido como um cara bem misterioso, que não tinha muitos amigos além do grupo pequeno de chineses no campus da universidade. Ele vivia sozinho e fora do campus antes de se mudar para o apartamento de Shao. Um amigo dele descreve ele como um pouco antissocial, mesmo que ele tentasse levar algumas pessoas para seu apartamento para se divertir. Em 2014, Lee finalmente saiu do apartamento das meninas e estava morando sozinho em um apartamento somente dele. Shao estava cada vez mais cansada de estar em um relacionamento com Lee, cansada de seu comportamento ciumento e possessivo com o passar do tempo, mas uma coisa que é triste de se ver que acontece muito é que ela não conseguiu simplesmente sair do relacionamento. E foram assim que os eventos do caso de hoje aconteceram. No dia 3 de setembro de 2014, Karen Young, uma amiga de Lee, recebeu uma ligação dele. Ele disse nessa ligação que ele ligou para Shao e que por alguma razão ela atendeu o telefone e não percebeu, mas que ele acabou ouvindo ela conversando com uma outra pessoa sobre ele, fazendo comentários negativos a seu respeito, dizendo que ela não estava feliz fazia algum tempo e que o seu relacionamento com Lee não estava indo bem. Depois de ligar para essa amiga, Lee posta em uma rede social chinesa dizendo "foda-se a minha vida". Mas mesmo assim, os dois foram passar um final de semana juntos em um hotel que eles já tinham frequentado antes diversas vezes. Na noite seguinte, o proprietário do hotel disse que viu Shao entrar sozinha no saguão e essa foi a última vez que alguém viu ela com vida além de Lee. Na manhã do dia 7 de setembro, o proprietário disse que ele acordou e percebeu que o carro que eles tinham vindo não estava mais no estacionamento do hotel. Isso era incomum, ele afirmou mais tarde, porque nas estadias anteriores do casal, ele teve que ir até o quarto depois deles perderem o horário do check-out. Embora o hotel tivesse uma câmera de segurança ligada constantemente, a câmera não estava gravando, o que infelizmente acontece em muitos casos de desaparecimento e de morte de alguém. O que eu acho uma coisa assim incrível, como as câmeras de vigilância dos Estados Unidos falham 300 mil vezes em casos que são essenciais. Eu acho assim incrível como isso acontece. Isso me deixa tão frustrada que eu não sei nem dizer para vocês o quão irritada eu fico quando acontece isso. Mas enfim. Naquela noite, o pai de Shao enviou uma mensagem para o telefone dela. Ele queria saber se ela tinha conseguido substituir o par de óculos que ela tinha perdido dias antes. A resposta veio logo em seguida dizendo que ela tinha emprestado óculos para uma amiga e o pai dela perguntou se eles poderiam fazer uma chamada de vídeo para conversar. Mas ela tinha respondido que ela estava muito ocupada no momento e mais tarde ela falaria com ele. Mais para frente no caso, o pai de Shao acredita que essas mensagens não vieram de sua filha. Outra mensagem, supostamente de Shao, foi enviada do celular de Lee para suas amigas de quarto, dizendo que Lee estava voltando para a China porque uma emergência tinha acontecido
e ela iria pegar um ônibus para Minnesota para visitar alguns amigos chineses na semana seguinte. No dia seguinte, a amiga de Lee mandou uma mensagem perguntando para ele como as coisas estavam entre o casal, e ele respondeu que tudo estava bem, por enquanto. Uma semana depois, eles terem viajado juntos, no dia 16 de setembro de 2014, aniversário de Lee, a amiga dele mandou uma mensagem, mas ele não respondeu. Ela fala que ele nunca tinha sido assim e que ele sempre respondia as mensagens rapidamente. Ela começou a suspeitar que tinha algo de errado. Na mesma semana, as amigas de Shao começaram a mandar mensagens para ela perguntando quando ela ia voltar para casa e elas não obtiveram nenhuma resposta dela. Então, através das redes sociais, elas entraram em contato com os amigos de Minnesota de Shao para perguntar dela e eles responderam que eles não tinham visto ela. E é quando as amigas de Shao começaram a se preocupar com ela e reportaram Shao como desaparecida no dia 18 de setembro de 2014 para a polícia. Assim que a polícia foi contatada e Shao Tong foi dada como desaparecida, a polícia começou a investigar o caso. A polícia não conseguiu encontrar nenhuma evidência que Shao tinha pegado um ônibus para Minnesota. Eles revistaram o quarto de Shao e encontraram o recibo de uma concessionária de carros de Kentucky com informações de um carro que Shao havia comprado. A polícia examinou as placas através de uma busca de registro nacional e descobriu que foi comprado e registrado no nome de Shao. A polícia diz que ela comprou o carro em Kentucky porque ela morava lá e fazia estágio nessa cidade. A polícia da cidade de Iowa também obteve um mandado de busca para o carro de Lee na semana anterior, que estava estacionado perto do seu apartamento na periferia leste da cidade. À noite, a polícia postou informações sobre o carro de Shao para o público e logo eles acharam um veículo nas proximidades. Moradores do complexo disseram que ele estava lá já fazia um tempo e reclamaram do odor muito forte vindo do carro. Depois que o mandado de busca foi emitido no dia 26 de setembro, a polícia encontrou um corpo no porta-malas. Sua decomposição acelerada, devido à exposição do calor do final do verão, dificultou a identificação. Mais tarde, foi confirmado que, infelizmente, o corpo era de Shao Tang. E com isso, a polícia imediatamente chamou a morte de Shao como suspeita, devido às circunstâncias que o corpo foi encontrado. A necrópsia constatou que a morte foi dada como asfixia e trauma contundente provavelmente infligido por outra pessoa. Não foi possível determinar a hora da morte, além daquela que seu corpo foi encontrado, porque houve uma falha na comunicação e informações sobre as circunstâncias em que ocorreu. Sua cabeça foi enrolada em uma toalha consistente com a toalha do hotel que ela estava ficando, e ao lado do corpo havia uma barra de ferro que pesava 6,8 quilos. Também no porta-malas estavam documentos da viagem mostrando que, em 6 de setembro de 2014, Lee reservou um voo do aeroporto de Iowa para Chicago e depois para Pequim. O registro de telefone celular mostraram que as mensagens para os amigos de Shao foram enviadas de Chicago, enquanto ele estava entre os voos voltando para sua casa na China. O apartamento de Lee, a polícia encontrou mais evidências de Lee numa partida precipitada. Os mantimentos não foram guardados, um recipiente aberto com leite foi deixado em um balcão por tempo suficiente para estragar e a bagagem foi deixada para trás. 3 dias depois que o corpo foi descoberto, um mandado de busca foi executado no quarto de hotel de Nevada em que Lee e Shao estavam compartilhando. Nele foram encontrados resquícios e gotas de vários líquidos secos que procuravam testar para ver se foram fluidos corporais humanos. Eles passaram a acreditar que Shao havia sido assassinado no hotel antes do seu corpo ser colocado no porta-malas do carro e levado para o estacionamento do complexo de apartamento de Lee, em Iowa. Após uma investigação mais profunda, a polícia soube de uma postagem nas redes sociais de Lee no dia 3 de setembro dizendo "foda-se a minha vida" e as circunstâncias que deram a origem dessa postagem. Um amigo chinês de Lee, em Iowa, também relatou que em uma festa, um mês antes do desaparecimento de Shao, Lee perguntou quanto tempo levaria a polícia a saber se uma pessoa estava desaparecida.
Eles acharam isso muito estranho porque a pergunta dele não tinha relação com a conversa que eles estavam tendo no momento. A polícia da cidade de Iowa logo nomeou Lee como uma pessoa de interesse no caso. A polícia não conseguiu localizar Lee para que pudessem falar com ele, acreditando que, com as evidências sugerindo, ele havia retornado para a China. Mais tarde, eles receberam a confirmação que ele havia passado pela alfândega em Pequim no dia 10 de setembro. Desde então, não houve nenhum registro dele em nenhum lugar da China ou em outro lugar. A mídia chinesa estava acompanhando o caso de perto, e já que os pais chineses haviam enviado seus filhos para o exterior para frequentar a faculdade, estavam muito preocupados com a sua segurança. Usuários dos sites de redes sociais chinesas começaram a compartilhar a foto de Lee e outras informações de identificação junto com a hashtag FindLee, que significa Encontre Lee. Em 2 dias foram mais de 150 mil postagens relacionadas ao caso, recebendo 2,2 milhões de visualizações. Um repórter da cidade natal de Lee disse em seu jornal ligou para os 2 números locais procurando por ele. No que foi atendido, a pessoa do outro lado desligou quando foi questionada sobre ele. E o repórter disse em um post do WeChat que os colegas não poderiam dizer para a polícia chinesa também estavam procurando por Lee. Especialistas jurídicos dizem que o resultado mais provável é que a China processasse as pessoas dentro da China por crimes cometidos em outros lugares. Para o pai de Xiao, é preciso fazer mais. Ele disse: agora pedimos a vocês, autoridades dos Estados Unidos, que compartilhem as evidências que reuniram com as autoridades chinesas. Este ato honroso poderia muito bem salvar a vida de outras vítimas inocentes e vulneráveis e certamente permitirá que a alma da nossa preciosa filha seja consolada e descanse em paz. O pai de Xiao ainda afirmou que a vida não fazia mais sentido desde que eles perderam a filha deles. O pai dela pediu que as autoridades chinesas e americanas cooperassem e compartilhassem informações para procurar e capturar Lee para que ele fosse julgado pelo crime que ele cometeu. E com essa informação, a polícia tinha acusado Lee oficialmente de assassinato em 1º grau e tinha emitido um mandato de prisão. De acordo com a lei de Iowa, os promotores podem, em circunstâncias certas, manter a existência do mandato de qualquer acusação relacionada em segredo até que a prisão seja feita. Eles não confirmaram se fariam o mesmo no caso de Lee. A cooperação entre a polícia chinesa e americana aumentou ainda mais depois do pedido do pai de Xiao. A polícia da cidade natal de Lee começou a monitorar ele na mesma época. Embora ocasionalmente conseguisse encontrar seu paradeiro, ele geralmente desaparecia antes que eles pudessem colocar ele sob a vigilância da polícia. Eles também não tinham nenhuma prova para acusar Lee oficialmente na China, pois a polícia de Iowa ainda não tinha enviado informações sobre a acusação dele. No final de abril, no entanto, os investigadores da China voaram para Iowa e, acompanhados dos seus colegas americanos, entrevistaram testemunhas e estudaram a cena do crime. Eles voltaram para a China com essas evidências. Em meados de maio, Lee se entregou para as autoridades na sua cidade natal. Usando as evidências de Iowa, agentes do Criminal Investigation abriram um processo contra ele enquanto Lee permanecia detido. No final de junho, o Ministério de Segurança Pública anunciou a prisão formal de Lee sob a acusação de homicídio doloso. De acordo com a lei de Iowa, a sentença obrigatória seria a prisão perpétua sem liberdade condicional. E com isso, foi informado que Lee seria julgado na China, embora ele tenha cometido o crime nos Estados Unidos. Os 2 países não têm um tratado de extradição e, mesmo que tivesse, a China não extradita seus próprios cidadãos. E com outros casos que ocorreram da mesma forma que o caso de Xiao, os países compartilham informações sobre o crime e acusados são levados em julgamentos na China pelo crime que eles cometeram, mesmo que o crime tenha ocorrido em outro país. A China sempre pede para que sejam compartilhadas informações sobre o caso e que os acusados sejam julgados pelas leis do país. Em março de 2016, Lee se declarou culpado das acusações do Tribunal Popular Intermediário de Wenzhou. Ele chamou seu ato de irracional e impulsivo, dizendo que ele a amava, mas que ele não conseguia lidar com o fato de ela ter caso com outros homens, no plural. No entanto, ele negou ter planejado o crime com antecedência, dizendo que ele comprou a passagem do avião
alguns dias com antecedência, porque ele pretendia voltar para a China de qualquer maneira devido ao estresse que ele estava sentindo. Li implorou ao tribunal por clemência por esses motivos. Ele enfrenta uma sentença que pode variar de 10 anos de prisão a uma pena de morte. Seus pais pagaram aos pais de Shao cerca de 2 milhões de yuan, aproximadamente 628 mil reais, em compensação pelo crime que ele cometeu. Os pais de Shao viajaram até a cidade na China em que Li foi julgado, mas eles não conseguiram entrar no tribunal, pois eles estavam muito emocionados e fracos, de acordo com o advogado da família. Li se mostrou muito arrependido pelo crime que ele cometeu e chegou a pedir perdão aos pais de Shao e ofereceu a recompensa que eu citei, e os pais de Shao disseram que eles não iam perdoar Li pelo que ele tinha feito com Shao, não importa a quantidade de dinheiro que ele oferecia para a família. A família de Shao acabou aceitando o dinheiro, mas o advogado da família fez um pronunciamento dizendo: lá no fundo, os pais de Shao Tong nunca vão perdoar Li Xiangnan. O que ele fez foi um golpe devastador para eles. Nada vai curar o coração da família. Os investigadores de Iowa viajaram para a China para testemunhar o processo. Depois que voltaram para Iowa, eles revelaram mais detalhes sobre o caso numa coletiva de imprensa. Lá, eles pediram para o tribunal não julgasse o crime de Li como um crime que levasse a pena de morte em consideração, já que em Iowa não há a pena de morte como punição de qualquer crime. Eles ainda não tinham certeza sobre quando exatamente Shao havia morrido, acreditando que provavelmente ela havia sofrido o espancamento inicial de Li apenas para sufocar depois ela enfiando o corpo dela em uma mala e o colocando no porta-malas. Apesar das alegações de Li no tribunal de que foi um crime passional, os investigadores de Iowa acreditavam que haviam planejado o assassinato com antecedência, que seu plano original era colocar ela na mala e afundá-la num rio. No entanto, a polícia confirma que a profundidade do rio se tornou isso impossível. O que a defesa de Li argumentou foi que ele sim foi responsável por matar Shao, não tenho a menor dúvida disso, mas que ele não planejou o assassinato dela e que foi um crime passional, que é uma expressão usada para se referir a um crime que é cometido por motivos de grande emoção. Li argumenta que ele amava muito Shao e que ele não conseguia imaginar ela com outros no plural, e assim ele agiu no calor da emoção, onde ele teria espancado ela e que Shao teria sobrevivido ao ataque, então ele decidiu enforcar ela, colocando ela dentro de uma mala para despesar o corpo dela num rio, mas ele acabou desistindo quando viu que o rio era muito raso. Já a acusação argumenta que Li planejou o assassinato de Shao devido ao fato de ele ter comprado as passagens de avião dias antes da morte dela. Li esperava ganhar uma sentença menor, que podia variar de 20 anos até mesmo a pena de morte, mesmo que os investigadores e promotores pediram para não considerar um crime de crime capital, aquele que resulta na pena de morte. Autoridades dizem na época que Li poderia receber uma sentença menor e evitar a pena de morte porque ele cooperou com a polícia desde que ele se entregou. Em agosto, Li foi condenado à prisão perpétua. O juiz determinou que o crime foi sim premeditado por Li ter comprado as passagens só de ida para a China 2 dias antes da morte de Shao. O juiz decidiu não condenar ele à sentença de morte, já que ele cooperou com a polícia depois de se entregar. Então, uma sentença menor para ele somente a prisão perpétua. De acordo com a lei chinesa penal, a prisão perpétua pode ser comutada para nada menos do que 13 anos de prisão. O pai de Shao contou para a CNN que ele não ficou satisfeito com o veredito. Ele disse: "Nós estamos esperando que pelo menos uma sentença de morte com um indulto, ou seja, o perdão da pena ou uma diminuição ou substituição dessa pena. Mas o que podemos fazer? Nós só podemos aceitar o julgamento." De acordo com uma matéria feita em março de 2023, Li permaneceu preso em uma prisão chinesa pelo crime que ele cometeu. O caso deixou o investigador confiante de que o Departamento de Polícia de Iowa poderia trabalhar com o governo chinês se necessário no futuro. Ele disse: "Não tenho reservas em trabalhar com eles novamente. Se algo assim acontecer, eu ligaria rapidamente para algumas pessoas que conheci lá."
O detetive da polícia disse que acha que o caso de Xiao teve um impacto na comunidade chinesa em todo o país e, claro, na universidade onde ela compareceu em ao serviço memorial de Xiao. Ela disse: muitos de nós do departamento fomos ao pequeno memorial que eles tinham feito no campus e houve uma participação muito boa e certamente não eram apenas estudantes chineses, pareciam diversos alunos da universidade. O investigador disse que um dos maiores arrependimentos que ele teve foi não ter conhecido os pais de Xiao enquanto ele estava na China. Ele disse: eu queria que ele soubesse que, embora a filha deles estivesse em um país diferente, achei importante que eles soubessem disso, embora não a conheçamos, embora ela não seja de Iowa, embora ela não seja dos Estados Unidos, demos tudo o que podemos para garantir que ela fosse em um caso processual para sua família, nunca tendo conhecido antes. Então, para homenagear a nossa vítima do caso de hoje, já que não encontrei nenhuma instituição de caridade em homenagem à nossa vítima, eu queria deixar para vocês, como sempre, a instituição Casa de Isabel, que tem como objetivo trabalhar com adultos, crianças e adolescentes que são vítimas de violência doméstica, familiar, distribuem gratuitamente benefícios para as pessoas junto com diversos órgãos públicos. Eles têm terapia para essas pessoas que sofrem esse tipo de abuso. Também existe a proteção de redução de danos e riscos para o uso de drogas. Eu acho que seria uma boa instituição para colocar aqui, para ajudar as pessoas que sofrem com violência doméstica, sem se importar com gênero, classe social, religião, cor ou nada. Acho que trazer essas histórias para um público que gosta de ouvir histórias sobre true crime, eu acho essencial a gente fazer uma boa ação para os que precisam de ajuda. Então eu gostaria de deixar, como sempre, o link das doações para a Casa de Isabel para quem tiver interesse em doar ou saber mais sobre a luta delas. Como eu sempre deixo, o link está disponível na descrição do episódio, junto com as referências. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Esse episódio ele foi um pouquinho mais curto, espero que vocês tenham gostado mesmo assim. Esse episódio, eu tinha visto uma recomendação no meu YouTube, na verdade, sobre ele, e eu não tinha ouvido ninguém falar sobre esse caso, então eu me interessei bastante sobre ele. Ainda mais por ser 2 chineses em um país diferente, e como funcionaria a lei, no caso, do como deles. Me digam que se vocês gostaram desse conteúdo, se vocês querem que eu traga mais outros casos parecidos com esse. É bem interessante ver os Estados Unidos e a China trabalharem juntos para resolver um crime e punir o criminoso por isso. Então é isso. Não se esqueçam que estamos nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook. É só procurar Cravos e Crimes. Eu estou sempre atualizando lá no Instagram quando tem novos episódios, quando sai alguma notícia relacionada a um caso que eu já tenha feito, ou coisas assim. Então acompanhe nas nossas redes sociais para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece no podcast. Outra coisa que eu queria deixar aqui, como sempre, são os links de sugestão de casos. Por enquanto estou fazendo casos que estão na minha lista, mas eu estou sempre aberta a fazer casos que vocês queiram que eu faça. Caso você tenha algum caso que queiram que eu cubra aqui no podcast, é só mandar um e-mail para mim no cravecrimes@gmail.com ou no link de solicitações que eu já deixei tudo planejado. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa história. Não se esqueçam de se inscrever nas plataformas que você escuta para você não perder mais nenhum episódio no nosso podcast. Compartilhe com seus amigos e parentes que gostaram dessa história. E eu estou sempre aberta a conversar mais com vocês no podcast e até mesmo discutirmos um pouco sobre os casos. É isso, se cuidem e até a próxima. Cravos e Crimes é um podcast gravado, escrito, produzido e editado por mim, Gabriela.